Olá, peritos. Hoje, mais uma vez, nós viemos reportar a desordem dessa gestão. Aliás, não é novidade. O que eles estão fazendo já de há muito tempo, ainda mais agora num período eleitoral. Ou seja, concedem de maneira a rodo e culpam a perícia médica por alguns indeferimentos. Ora, o perito, quando realiza uma perícia presencial, ele tem uma tendência já natural, por concessões indevidas, de indeferir num percentual altíssimo, porque teve uma concessão indevida anteriormente. Então, eles criaram uma desordem estrutural em toda a perícia, esvaziaram as agências. Por quê? Porque eles querem mostrar um resultado fantasioso, né, que a gestão esvaziou a fila da perícia e vocês saberão o que vai ser esse retorno no pós-eleições. Ou seja, são irresponsáveis. É uma gestão completamente irresponsável, fazendo a vontade do rei de ocultar a fila. A fila existe por má gestão, porque ela antes, o número é crescente, mas ela antes existia, foi gerenciada e se chegou aos números tão bem expressivos de um modelo de gestão anteriormente. E agora, de novo, eles explodiram a fila. Afora isso, você vê casos assim de grande excrescência, como ontem tivemos um caso onde o segurado já adentrou a fila de perícia com uma CRE antecipada de indeferimento. Da onde brotou isso? Os sistemas, a gestão não dá provimento a nada. Orientações técnicas, a gestão não os faz, e aí tentam penalizar peritos que estão trabalhando de maneira devida ou indevida por conta de falta de assessoria técnica, de questionamentos que o perito tem diariamente. Eu queria dizer para os senhores que a orientação da associação nada mudou, quer seja para o B24, quer seja para a identificação do menor de 16 anos ao BPC, enfim, e todas as outras orientações técnicas estão todas vigentes, não mudaram uma vírgula. A associação, de toda a sua orientação, não muda uma vírgula. Com relação às consultas que os senhores fazem diariamente e num volume astronômico, até por conta de tantas dúvidas, ao nosso departamento jurídico, só para vocês terem uma ideia, hoje é dia 18, nós já recebemos aproximadamente 150 consultas para o jurídico. Isso é acompanhado pela associação, é acompanhado pelo jurídico, é dado priorização a certos temas. Não é justo que você já tenha uma orientação tipo não atender sem identificação do menor com RG e você ainda ter dúvida, uma vez que a orientação não mudou. Outra coisa é você querer atender um B24, a orientação também não mudou. Então, o jurídico hierarquiza a consulta preterindo de dar uma resposta de imediato. Tem consultas que são dadas em 24 horas ou até menos, a depender da gravidade, que ela tem que ser hierarquizada pela gravidade do momento. Então, assim, não se perde prazo algum. Então, eu peço a compreensão dos senhores que antes de se lançarem a dizer que fez por 19 dias, que fez por 11 dias, às vezes é uma coisa muito simples, que só em botar no grupo e consultar, o próprio colega vai dizer não mudou nada. Tipo esses que eu acabei de mencionar, o B24 e a identificação do menor de 16 anos. Mas voltando ao tema da má gestão, vejam, nós estamos num período já eleitoral. O governo quer o quê? Facilitação na concessão de benefícios. O governo não quer nada em agência da Previdência. O que é que eles fizeram com a fila? Esconderam e concederam o benefício. Então, de novo, quebraram a Previdência, mais uma vez. Qual é a demonstração de resultado que eles enfiam na mídia? É de que a fila acabou. E isso é uma falácia. Por favor, doutor Francisco. O que o presidente Argolo está falando é muito importante. Em primeiro lugar,
eu queria aqui dar o meu testemunho para os senhores da qualidade dos serviços do Paulo Liporace, a advocacia. Eu, assim como o Argolo, a gente transita e já transitou em diversos sistemas públicos, privados. Lidamos com todas as sortes de tipos de advogados. Não tem nenhuma equipe de advocacia no Brasil que responda com tanta celeridade e tanta eficiência como a do Liporace. Eu falo isso dizendo que, tirando questões criminais, que você tem 48 horas para responder para o juiz, todos os prazos, o Paulo nunca perdeu um prazo. É muito comum a gente ver queixas de colegas de outros locais, instituições, que o advogado perdeu o prazo. Isso nunca aconteceu. Então, antes de se... Isso acostuma mal os peritos, né? Antes de vocês ficarem nervosos com alguma coisa, consultem o próprio jurídico, que eles vão esclarecer os prazos, todos estão sendo cumpridos, e uma eficácia sensacional, por exemplo, na defesa dos colegas que foram aí afastados pelo ateste médico, colegas que foram expulsos do programa por motivos injustos, né? Dito isso, o que o Argolo falou é pura verdade. O governo, ele sonhou com a ideia de se livrar dos peritos utilizando sistemas automatizados, automações robóticas, ou até mesmo a IA para substituir nosso trabalho. O ateste MED, ele foi construído nessa perspectiva. Depois a gente viu, né, com a prisão do secretário executivo e com a prisão do presidente do INSS, que também tinham outros esquemas envolvidos nisso. O fato é que, como a gente antecipou, a fila explodiu e agora eles estão dando ordens para limpar essa fila, custe o que custar. Isso não está sendo feito de maneira incólume, eles estão deixando rastros, e eu garanto para os senhores que, do ponto de vista dos médicos, todos os médicos peritos que estão participando desses esquemas ilegais, irregulares, antiéticos, já estão sendo devidamente tratados em todas as esferas, e eles vão ter muito trabalho nos próximos anos, tá? Quando passar esse governo e passar outro governo, porque eles vão responder por 100% dos abusos e dos arbítrios que eles estão cometendo. Mas para a gente continuar fazendo isso, vocês precisam nos municiar, denunciando para nós, com documentação, caso a caso, que cada caso está gerando um processo. Então, a NMP está ativa sim, nós estamos, todos sabem, num período de resguardo eleitoral, muita coisa não ocorre, né, nesse período, é fato, mas para 2027, quando já tiver sido resolvida toda essa questão no Brasil, podem ficar atentos. O pau vai torar, tá? Mas a gente precisa que vocês continuem nos mandando os dados. Paulo. Bom, em relação a essa questão da fila, a gente tem percebido mesmo que a partir do momento em que a fila alcançou o patamar histórico maior, número da série histórica no final do ano passado, no início desse ano, foi adotada essa medida da, entre aspas, qualificação do ateste MED. Isso gerou um choque de gestão, né, ou de falta de gestão, em que foi empurrada a goela abaixo essa nova ferramenta, que é completamente lacunosa e defeituosa, e que isso gerou efetivamente uma certa dificuldade e também uma aplicação mais criteriosa de uma ferramenta frágil, o que fez com que a gestão, ao invés de passar para uma postura de treinamento, como o Dr. Argolo pontuou, ou eventualmente de explanação, ou até mesmo a correta implementação dos instrumentos éticos dentro da plataforma do ateste MED, empurrou aquilo e disse, olha, a gente precisa acabar com a fila, seja gerando indeferimentos automáticos, que muitas vezes, como a gente tem visto, não passam pelo perito, seja através de um mecanismo que não abre espaço para uma avaliação pericial correta e técnica como deve ser. E fora isso, aí sim, as concessões na casa de milhões e milhões e milhões de benefícios que vão gerar e já estão gerando um reflexo fiscal estrondoso que vai bater a porta não só do final desse governo, como do próximo governo. Então, a gente entende a ansiedade, a gente entende a pressão que isso representa para o perito que está na ponta e, de novo, na medida do possível, a gente tem se arvorado e feito o maior esforço do mundo
para poder responder todos a tempo e a contento. Eu recebo muitas mensagens de WhatsApp no canal privado, não consigo olhar a maioria delas porque também sou acionado pelos grupos e a gente tenta estar presente em todos os canais, até por isso que a gente, enquanto associação, solicita que façam uso do canal que efetivamente registra e ordena as consultas, as demandas, as críticas. Então, façam uso da área interna, é uma ferramenta que a associação investiu bastante e que colocou à disposição de todos e é onde a gente consegue efetivamente olhar para o conteúdo das consultas, olhar para a documentação que é anexada, hierarquizar e priorizar, como o Dr. Argolo pontuou. Existem questões que já estão abarcadas por orientações que estão disponíveis na área interna e, portanto, às vezes passam para uma prioridade um pouco mais baixa, ao passo que existe violência de segurado contra peritos, existem, enfim, intimações e notificações da gestão de instauração de PAD que merecem uma atenção mais rápida para justamente aplacar aquele sentimento negativo que o perito tem. Então, na medida do possível, a gente solicita essa compreensão e renova o compromisso de que todas as consultas a tempo e modo serão respondidas e a gente espera que com a maior qualidade possível. Ok, peritos? Continuem seguindo nossas orientações, estão todas vigentes e continuem seguindo via área interna do site as suas consultas ao jurídico. Temos todos a compreensão e a paciência dos senhores. Um abraço.